Bom, então estamos gravando, rodando, né? Boa tarde a todos, mais uma vez, né? Estamos iniciando hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021, mais uma entrevista do nosso projeto de extensão, nomeado Memória das Tecnologias de Telecomunicações e TI do Rio Grande do Norte. O nosso convidado de hoje é Nilton Barreto Lins. Nilton tem formação em Administração de Empresas pela UFRN, tem pós-graduação em Marketing pela FGV, tem pós-graduação em Qualidade Total pela UFRN e uma atuação expressiva como professor do curso de Administração da Universidade de Potiguar, onde exerceu também funções de gestão de diretoria adjunta do mesmo curso. Nilton atuou também na área técnica de formação na Telebrás, como instrutor de cursos temáticos do Centro de Treinamento. Detém ainda a formação de técnico de edificações pela Escola Técnica Federal de Pernambuco, em Recife, tá? E cursou alguns anos do curso de Estatística na Universidade Católica de Pernambuco e na UFPE. Nilton tem uma trajetória profissional ativa, né, e eclética, e também exerceu atividades anteriormente de chegar na Telerm, na CTP, né, e na TELP. Na Telerm, ele exerceu várias funções gerenciais, participando com destaque no Distrito Mossoró, no Distrito Metropolitano e, posteriormente, no Departamento de Serviços. Teve uma passagem importantíssima num programa institucional de qualidade total da Telerm, onde teve uma expressiva coordenação de atividades deste programa. Nilton foi ainda presidente do GRET, do Grêmio Recreativo da Telerm, foi presidente da CIPA e diretor do Sintel. Merece destaque também passagens em funções gerenciais no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E, atualmente, ele atua como consultor de gestão empresarial na área privada. Como entrevistadores hoje, nós temos Gutenberg Soares, que vos fala, Fred Cizenando, e Thaís, a nossa jornalista em formação no apoio de edição jornalística. Nilton, é uma grande satisfação receber você para esta entrevista destinada ao nosso projeto, já nomeado. E como é usual, inicialmente, a gente pede ao entrevistado que fale um pouco sobre suas origens de adolescência, né? E explique como é que esse pernambucano, eu não sei se é daquela cidade onde você foi fazer atividades agrícolas, de agronegócio, como seu pai, naquela cidade, Lagoa dos Gatos, né? Como é que chegou aqui a Natal, né? Vindo lá de atividades exercidas na Companhia Telefônica de Pernambuco, depois TELP. Né? Então, uma palavra, Nilton Lins.
Ok. Boa tarde, Gutenberg. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Thaís. Só acrescentando ainda um pouquinho mais aí, Gutenberg, na minha atividade acadêmica, eu tenho também um mestrado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também, na área de concentração de estratégia, né? Administração estratégica. E na Telesp também fiz parte aí do coral, eu me meti num bocado de coisa, eu sempre fui assim, de mergulhar fundo nas atividades, né? Bom, O coral da Telesp tem muita história, viu? Tem muita história. Algumas, inclusive, envolvendo o famoso apelidado carinhosamente de boca de plástico. Na Telesp também eu atuei naquela comissão que preparou o chamado Data Room de informações, né, para a privatização. Né? Foi um período intenso de viagens e de levantamento de dados e tal. Bom, aí você pediu que começasse lá do comecinho. Bom, eu sou o segundo filho de uma família de 6 irmãos, né? Cinco irmãos, quero dizer, 6 comigo. Eu sou o único que não sou pernambucano, né? É uma família de pernambucanos, meu pai é do interior de Pernambuco, Ipojuca, mas depois veio morar em Recife, e eu nasci em Fortaleza, Gutenberg. Eu sou o segundo, eu nasci em Fortaleza porque meu pai trabalhava numa indústria alemã de fábricas de costura que tinha chegado aqui para o Brasil, a Elna, e eles foram para Fortaleza e levaram para lá um grupo de pessoas que já tinham domínio dos processos para que a coisa fosse implantada, né, dentro de um mesmo procedimento lá em Fortaleza. Foi justamente quando minha mãe estava grávida, ela passou um ano lá e voltou comigo já nos braços, né? Então, eu sou de geração pernambucana, mas nasci em Fortaleza, conheço Fortaleza somente das minhas idas lá a trabalho ou como turista, não sei andar direito em Fortaleza, mas, a bem da verdade, e se puxarem qualquer documento meu, eu sou cearense. E costumo me definir como cearense de nascimento, pernambucano de criação e potiguar de coração, viu? Porque depois que eu vim para cá, me apaixonei e fui ficando por aqui. Então, é uma família assim de pernambucanos e eu sou o único estrangeiro na família, né? Vindo lá de Fortaleza, lá do Ceará. Pois é, a novidade. Eu sempre pensei que você fosse pernambucano, né? Não. Pois é isso. Mas, então, sobre as suas atividades lá na CPP e na Telp, posteriormente, como empresa do sistema Telebrás, né? Quer dizer que você sempre, nessa época, sempre foi um profissional envolvido com os processos de redes, não é isso? De redes. Eu fiz o curso de edificações, né? E eu já tinha uma habilidade até para o desenho artístico mesmo, né? E no desenho técnico eu também tive bastante proveito quando aprendi a riscar em nanquim e tudo mais, né? Arquitetura, etc. Então, até a CTP, na ocasião, 1973, abriu não era concurso, naquela época não existia concurso, né, mas abriu vagas, fez um recrutamento para desenhistas. E eu fiz o teste para desenhista, e foi assim que eu entrei na CTP, né, como desenhista. A Telebrás foi criada um ano antes, em 72, e as empresas do sistema foram criadas em novembro de 73, tanto que na minha carteira profissional, eu sou contratado da CTP, e quando a gente pega lá em novembro de 73, tem um carimbo dizendo que a alteração do estatuto e tal, do nome da empresa, não altera o contrato de trabalho, e a partir dali começa a se chamar TELP, Telecomunicações de Pernambuco S.A. Então, na verdade, eu já estava dentro das telecomunicações quando a empresa passou a ser esse grupo do sistema Telebrás, né, estatizado. E era realmente na área de desenho, já com redes, né, desenhando cadastro de rede telefônica.
Depois eu passei a fazer a parte de projeto, né, de rede telefônica, e aí fui avançando por aí, mas comecei já na parte de rede como cadastro. E como era lá? Você entrava na área, já existia uma segmentação entre operação e engenharia? Você entrou na operação ou entrou na engenharia? Eu entrei na engenharia e já havia, assim, essa segmentação, né? O grupo de operações ficava numa determinada área da cidade e eu cheguei para a Telp numa época em que nós estávamos comprando um terreno grande que começava na Avenida João de Barros e fazia um L saindo para a Rua Joaquim Felipe, e ali foi construído um prédio grande onde começou a funcionar o departamento de engenharia, né? Era a diretoria técnica e a engenharia era um departamento, à frente do Dr. Gilberto Jean Bastiani, que depois foi ser assessor na Telebrás, né? Foi para Brasília. Era com ele. Tudo bem? Fred está levantando a mão. Fred, é melhor você interferir mesmo, porque a gente fica aqui com o olho no beijo. É bem rápido. Mas fica à vontade, Fred. É só uma informação para Nilton. Nilton, na medida do possível, principalmente quando você começar a entrar aí na Telerne, você, além de descrever as suas atividades, etc., a sua experiência pessoal mesmo, vá contextualizando com as características dos sistemas, especificamente mais a rede de acesso nossa, né, no qual a Telerne tinha e foi evoluindo. Isso é importante para o nosso trabalho, compreendeu? Ok, tranquilo. Bom, Fred, continue aí. Bom, Nilton, então, como é que foi o convite para você vir trabalhar aqui na Telerne, aqui no Natal? Fred, eu na Telp, um ano depois que eu estava na Telp, eu tive a oportunidade de participar de um curso de formação de redes, né? Não existia ainda o centro de treinamento da Telebrás, a própria Telp formatou com os engenheiros da área de engenharia um curso. Eu, como desenhista, ajudei, inclusive, a desenhar, né, a copiar até algumas peças, ferramentas, cortes de cabo telefônico, etc., mostrando os grupos de pares para preparar essa apostila. E eu fui convidado a fazer parte do grupo de formação, né? Então, foi um curso de 270 horas, né? Uma carga horária, assim, de pós-graduação, né? Foi um curso longo, amplo, onde a gente viu tudo isso. E, a partir daí, eu fui promovido a técnico projetista de rede, né? E fui ganhando essa experiência com projeto. Lá em Pernambuco, eu fiz projetos para diversas cidades, além da própria cidade de Recife, Caruaru, Palmares, Floresta do Navio, diversas outras, Ribeirão, foram muitas cidades, né? Então, ganhei uma experiência. O que aconteceu é que, aqui para a Telerne, veio na minha frente um colega técnico, o Jorge Leite. Jorge Leite, eu não sei como foi o convite, como foi que se deu o convite para ele, mas ele veio para cá, para Natal, e não se deu muito bem, não sei também os motivos. Ele só ficou aqui cerca de 2 a 3 meses. E disse que não ia dar certo, não queria ficar e tal. E aqui na Telerne, o pessoal estava começando a preparar uma equipe para uma expansão e tal, e disse, rapaz, e quem é que você indicaria? Você tem alguém? E ele me indicou, né? O Jorge Leite, não tem o Nilton, deu o telefone, e aí foi o Abreu, né? Antônio Salvo de Abreu, que ligou para mim e fez o convite. Disse, Nilton, eu estou aqui com o seu nome, eu queria saber se você interessa vir aqui para a Telerne e tal. Então foi por essa indicação, né? Nessa ocasião, inclusive, eu não estava mais na Telp, né? Eu tinha pedido demissão da Telp e tinha me juntado à minha família. O meu pai tinha comprado um lote de terras grande, 40 hectares de terras em Lagoa dos Gatos, que é uma região fria, muita bananeira, café e não sei o quê, e ele estava querendo experimentar essa coisa da agricultura, né? E eu me juntei a ele, eu tive coragem, topei, pedi demissão e fui embora, né? Você não era solteiro, né, Nilton? Não, eu era casado já, Fred. Eu já estava casado há 4 anos. Certo. Mas a gente queria muito, né? Eu e minha esposa, a Nádia, nós queríamos muito a chegada do primeiro filho.
e retardou muito, não chegava, foram muitos processos médicos para saber de um e de outro o que é que estava havendo e tal. E aí, justamente a gente parou para conversar sobre isso. Gente, não vamos, em vez de ficar nessa batalha para ter um filho, para não sei o que, nessa corrida, vamos tranquilizar, vamos fazer do limão a limonada. A gente está sozinho, nós estamos sem filhos, então a gente pode arriscar isso, vamos embora para o interior com o papai. E nós gostávamos muito lá da região, né, um clima muito frio, fazendo 15, 14 graus de temperatura, região da mata, era uma mata fechada belíssima. Aí a gente topou e foi para lá, mas eu já era casado. Agora, o curioso é que no primeiro mês, após a minha saída da TELP e me juntar a esse projeto agrícola com meu pai, Nádia engravidou, né? Nós engravidamos da nossa primeira filha. E aí a coisa começou a complicar, porque para mim, fora da cidade, numa região rural, distante de tudo, ela começou a ter muitos problemas de enjoo, até de desmaio. Aí eu acabei ficando meio lá e meio cá, né? Não dava atenção total ao projeto dele. E foi justamente quando a Abreu me telefonou. Eu digo, gente, eu vou retomar, eu vou aceitar esse convite e vamos ver se a gente retoma aí, porque senão vai ficar complicado para a gente. E aí aceitei e vim para aqui, para a Telerne, para essa entrevista, fui recebido por Abreu e por Tarcísio, né? Duas pessoas saudosas agora, né? Infelizmente. Newton? Está escutando, Newton? Estou escutando. Como era o sistema de telefonia, especificamente a rede de acesso, né, da Telerne, que você encontrou aqui e começou a trabalhar? Logicamente, você estava na área de engenharia, mas como era a estrutura, que tipo de rede nós tínhamos, a rede, digamos, primária e secundária, quais eram as características, flexível, rígida, enfim, detalhe aí um pouco para a gente como é que era o sistema e como ele foi evoluindo a partir daí. Fred, a primeira coisa que eu até estranhei quando vim para cá não foi nem essa questão da topologia, né, de primário e secundário, foi mais mesmo materiais, sabe? Na TELP, quando eu trabalhei na TELP e eu já estava com mais de um ano fora da empresa, a TELP já tinha uma estrutura com cabos CTP-APL, né, cabos em plástico, em capa plástica, com alumínio extrudado, na rede aérea, há muito tempo. E quando eu vim para Natal, uma das coisas que eu estranhei é que eu não encontrei cabos CTP-APL. Os cabos ainda aéreos aqui ainda eram cabos do tipo CTPB, em chumbo, daqueles que a gente fazia as emendas, né, com solda, lá em cima no poste. Às vezes a gente tinha até que isolar a calçada para que as pessoas, passando ali embaixo das escadas do cabista, não se queimassem com pingos de solda, né? Então, eu encontrei o cabo CTP-PB. É até curioso que, recentemente, eu estava relendo uma carta que Nádia, minha esposa, guardou, de quando eu vim para cá e passei o primeiro mês sozinho aqui em Natal, e eu escrevia para ela dizendo que eu não ia ter dificuldades com o trabalho, até porque eu tinha ido a uma reunião onde uma empresa estava nos apresentando à Telerne, os cabos CTP-APL, que eu já conhecia amplamente de Recife, né, aqueles chamados cotos de transição, que subiam da rede de chumbo subterrânea para fazer a transição com a rede aérea em cabo APL, em cabo de plástico, né? Então, eu encontrei isso aqui ainda, encontrei muitas muitas caixinhas daquela metálica, né, que a gente chamava de caixinha saboneteira. Tinha uma tampinha metálica, a gente abria para ter acesso aos parezinhos de assinante e tal. Então, era uma rede, era uma estrutura, do ponto de vista de materiais, bem ainda antiga, arcaica, né? Ainda em fase de iniciar essa modernização para a mudança com cabo CTP-APL, com caixas de emenda ventilada, essa coisa, né? Agora, a estrutura de topologia de rede, não. A gente já tinha aqui muita distribuição em armários, né, fazendo a rede secundária. Os distritos
primários, né, a rede direta, eram muito grandes, realmente. Isso aí eu notei logo também. Inclusive, não só isso, né, mas a extensão dos links era muito grande, né? A gente só tinha quatro centrais telefônicas quando eu cheguei aqui em 1981. A estação Centro, que ficava justamente ali na Prudente de Moraes, onde hoje o prédio está abandonado, mas era naquele prédio antigo, ao lado da esquina da Jundiaí. Tinha a estação Alecrim, tinha a estação Lagoa Nova, ali atrás do Sebrae, e a estação de Ponta Negra. Pronto, essas eram as 4 estruturas urbanas interligadas por uma rede de entroncamento e tal, né? Então, da rede Centro, por exemplo, o atendimento a hotéis da Via Costeira, que naquela época estava em plena fase de inauguração, expansão e tal, a gente tinha rede até ali a Praia do Meio, e da Praia do Meio ela seguia um fio FE 160, né, para poder vencer melhor a resistência elétrica, ia lá para além do meio da Via Costeira. Só de fio FE a gente tinha ali 4, 5 quilômetros de fio, com mais 8 quilômetros até a Praia do Meio, então é uma extensão enorme. A cidade satélite, recém-inaugurada, recém-entregue, era atendida pela estação Lagoa Nova, Fred. O cabo saía ali do Sebrae, atravessava ali toda a BR, até Neópolis, ia até um pouquinho ali acima de onde hoje está aquelas lojas, né, de atacadão, não sei o quê, e dali para frente também seguia em fio FE, basicamente para fazer telefones públicos, porque a cidade satélite não tinha telefones na residência, né? Então, é uma coisa assim meio incipiente. A mesma coisa eu diria do Alecrim. A estação Alecrim, os fios saíam e iam até Igapó, aqueles bairros lá do outro lado do rio. Então, era mais ou menos essa, mas a topologia já tinha, assim, rede secundária. Ô, Newton, só uma dúvida até minha, uma curiosidade. Fora Natal, quais eram as cidades que usavam a estrutura dessa rede flexível, com armários? Aqui no Rio Grande do Norte, que eu lembro, Fred, era Mossoró, Currais Novos e Caicó. Que eu lembro só essas. O resto era tudo rede direta. Era a estação e dali saía a rede primária distribuído já. Né? O custo do par quilômetro devia ser uma coisa enorme, né? Certo. Imagino, né? Ou então, ao contrário, uma ocupação enorme da rede, o que não dava nenhuma flexibilidade para a gente fazer uma transferência de assinante, coisa nenhuma. Né? Isso. Pode falar também. Nilton, quando você chegou aqui, nós estávamos fazendo, eu acho, na época, um trabalho para a colocação de uma nova estação, né? E aí a gente fez uma experiência que eu não conheço no Nordeste quem tenha feito, que foi utilizar um programa de computador para definir o centro de fios. Você ouviu falar nisso? Participou de alguma forma nesse projeto, com algumas informações? Já estava aqui nessa época que nós estávamos trabalhando, a gente chamava isso de planejamento fundamental, porque você está descrevendo que só tinha essas estações. E, de fato, eu me lembro dessas estações e nós fizemos esse trabalho para definir um novo centro de fios daquela área que ficava naquela região ali de Capim Macio, era a área de crescimento de Natal mais expressiva, né? Mas a Capim Macio ainda estava um crescimento muito limitado, né? Porque Ponta Negra era que polarizava aquela região, né? Você lembra desse trabalho ou não? Chegou a participar dele? Eu lembro do trabalho, mas eu não participei dele, Gutenberg. Eu cheguei... Talvez tenha participado passando definindo informações para Abreu, na época, né?
porque isso eu acho que já era 1983 ou 1982, algo assim. Inclusive, este trabalho, curiosamente, eu coordenei o trabalho do ponto de vista da execução do programa. Fui para o Rio de Janeiro rodar o programa na Telerge, né? E a essência do programa era fazer uma curva de custos envolvendo a infraestrutura, a rede, a comutação e o entroncamento, digamos assim, a transmissão associada. E isso estava linkado com um mapeamento geográfico, né? Onde a central ficava rodando e uma curva de custos, né? Tipo uma espécie de parábola assim, e ela vinha varrendo esse custo até se situar numa faixa de mínimo, né? Uma faixa, e aí você poderia ter uma flexibilidade de escolher, digamos assim, entre uma determinada área, envolvendo determinado local, ruas e avenidas, onde você poderia adquirir, digamos, o terreno para colocar a central, né? Esse programa ele foi a primeira, digamos assim, o primeiro recurso computacional para apoio à decisão, utilizado pela Telerge, né? E a gente usou isso lá rodou esses programas lá no Rio de Janeiro durante alguns meses, né? Curiosamente, como você falou disso, eu me lembro que essa central nova foi definida assim. Eu tenho a impressão que foi Serrambi, não é? Eu acredito que a central de Serrambi, aquela central de Neópolis, cidade satélite. Uma das duas. Eu acredito ter sido Neópolis, que acho que veio primeiro, né? Então, foi a central de Neópolis que foi definida dessa maneira. Tá? E eu me recordo que, nessa ocasião, Oswaldo gostava dessas coisas, desses estudos, né? Nós tivemos uma entrevista com o Zé Evaldo e Oswaldo encomendava muitos estudos a Zé Evaldo, né? E esse foi um dos estudos que eu coordenei, né? Digamos assim, fui responsável para a condução dos trabalhos e me senti igual a Zé Evaldo. Oswaldo, um dia ele me chamou numa reunião de diretoria para apresentar o projeto em cima da bucha, assim. Eu só faltei entalar, porque eu não tinha nada preparado, né? Então, só curiosidade sobre isso, Fred. Você lembra dessa história do tal do Parfum, que parecia uma coisa do Detefon? Eu me lembro. O plano fundamental, né? Era o Parfum. Fred, chega aí, Fred. Eram vários as siglas que a gente usava, né? Era a sigla era a Redir, Reger, né? Era tudo isso. Meta, né? Mas só para finalizar, como eu fiz esse trabalho e tal, levantei os custos, eu estava fazendo economia nessa época. E usei toda essa experiência aí, Milton, a exemplo do que você descreveu lá nas suas memórias, do programa de alguns conhecimentos que você adquiriu, para ser o meu TCC de curso de economia, viu? De fato, eu não participei ativamente, viu, Gutenberg? Eu assistia, inclusive, quando você voltou do Rio e tal, eu assisti às apresentações, vi como é que ele funcionou, essas curvas que você fala, eu assisti toda essa apresentação, acho que justamente nesse dia lá no auditório e também lá dentro do departamento de engenharia, né? Mas não participei diretamente. Pode ser até que eu tenha ajudado com algum tipo de informação retirada da planta, digamos, quantidade de assinantes, ocupação de armários, previsão de demanda, alguma coisa assim. Mas, especificamente do projeto de determinação, não. Os centros de fios, inclusive já aqui na Telerge, os da capital, eu não participei justamente porque eles foram já preparados com essa tecnologia, mas, assim, centros de fios de cidades que eu fiz projetos de implantação, como
Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Tendências, Tangará, São Paulo do Potengi, todos esses eu ainda fiz pelo método antigo, né? Fazendo a pingação na planta, depois quadriculando a planta em escala, né? E contando nas linhas e nas colunas. Ali embaixo eu botava o total das colunas, na vertical eu colocava o total das linhas, e ali a gente achava quantos pingos havia ao todo, dava uma ponderação para os pingos existentes e para os futuros, e depois calculava onde é que se situava a média. O cruzamento da média entre a vertical e a horizontal aproximava a gente do centro de fios, era uma coisa assim, bem incipiente, né? E é claro que a gente introduzia esses fatores, como você fala, de trocamento, preço de terreno, até mesmo disponibilidade, que às vezes o centro de fios caía dentro de uma praça pública, uma coisa assim, e a gente aí tinha que correr um pouquinho para a esquerda, para a direita, etc. Mas eu sempre trabalhei ainda por esse método, mesmo aqui no Rio Grande do Norte. Nilton, quando é que começou seu envolvimento com a área gerencial? Né? Como é que você foi se afastando dessas questões mais técnicas? Como é que você foi levado a essas funções aí? Como é que você despertou, né, o processo de visibilidade de quem decide a escolha da função gerencial? Como é que trabalhos levaram você para a sua primeira função gerencial na Telerm? E também, quando eu cheguei logo aqui para Natal, eu me senti até muito prestigiado, digamos assim, né? E Dr. Abreu sempre me deu muitas oportunidades, né? Então, ele, dentro do setor, já me colocou ali como uma espécie de coordenador da área de cadastro e daquela coisa das normas Telebrás, né? Porque as normas Telebrás, desde 77, quando elas começaram a ser criadas, elas me apaixonaram, aquelas referências cruzadas, aquela série engenharia, série planta, série recursos humanos, e eu dominava aquilo e conseguia fazer o resgate para ele ou para quem necessitasse, assim, com a rapidez. Eu preciso de uma norma que determina tal coisa. Então, rapidamente chegava com aquilo ali nas mãos, né? Então, ele me deu a coordenação de cadastro da planta, do próprio pessoal de projeto, mas era uma coisa extra, né? O primeiro grande projeto que me deu visibilidade para fora da seção de cadastro, para fora da seção de redes, foi os telefones compartilhados de Ponta Negra. Eu tinha vindo lá do curso de estatística na Universidade Católica e Federal, então eu tinha muito gosto assim, por controle, por gráficos, por tendência, etc., né? E quando ele me colocou esse projeto, eu fiz os cursos de telefonia compartilhada e tal, eu comecei a tratar disso com muito carinho, com amor, com esmero, né? Eu fazia relatórios até semanais, mostrando a evolução e, ao mesmo tempo, fazendo a projeção de tempo que a gente ainda demandaria para frente e tal, essa coisa toda. E apresentava isso dentro da sessão. E, justamente, a gente tinha, naquela época, aquelas reuniões gerenciais. As reuniões gerenciais, elas aconteciam exclusivamente para o corpo gerencial da Telerm. Os técnicos, só por uma raridade em que eles iam fazer uma apresentação, subiam ao auditório para essas reuniões. E o doutor Abreu me convidou a fazer a apresentação de todo o projeto de telefones compartilhados, as tendências, os problemas que estavam acontecendo, qual o percentual que a gente estava obtendo de casamentos perfeitos, que era aquele feito direto no par secundário e tal, né? Ele poderia, eu tinha todos os dados para fazer a apresentação lá, mas ele me oportunizou isso, sabe? Então, eu subi para a reunião gerencial, realmente era uma coisa que todo mundo olhava como uma reunião assim de elite, porque ali estava a presidência, os diretores, chefes de departamento, seção, e lá fui eu como um técnico, né, que não tinha no cargo de gerência oficial, tinha esse comando sobre uma equipe, sobre uma coordenação de projetos, e fui apresentar isso, né? E realmente eu consegui apresentar muito bem, mostrei
toda a evolução do programa, desde o começo ao final, o gráfico, onde é que a gente estava esbarrando em dificuldades, qual a previsão de conclusão, quanto estava custando, quais os casamentos ótimos e os casamentos que estavam sendo feitos pelo menos a nível do armário, compartilhando pelo menos o par primário, né? E foi muito bem aceito. Eu ouvi depois algumas perguntas, respondi todas elas, e a partir dali realmente eu me tornei conhecido, né? O comandante Israel me encontrava no elevador, o doutor Gustavo, e me cumprimentavam, como vai, Nilton, e tal, como estão os projetos, como está o telefone compartilhado, como está aquilo. Eu acho que essa foi uma primeira visibilidade que eu tive dentro do corpo gerencial, né? A partir daí, a coisa foi evoluindo. Quando eu comecei a fazer administração e comecei a ser convidado, acho que foi o próprio Fred que me convidou para participar do comitê de qualidade total, aí eu fui realmente me enfronhando com a coisa da administração, né? Mas a primeira visibilidade que eu tive dentro da empresa foi essa oportunidade na reunião gerencial para apresentar o cronograma e o andamento dos trabalhos dos telefones compartilhados de Ponta Negra. Uma curiosidade, Nilton, quando você chegou em Natal, quem era assim, a pessoa que dava o apoio técnico como na área de nível técnico, ainda era Reinaldo ou ele já tinha saído? Não, ele estava aqui, era Reinaldo. Ele estava aqui, né? Você estava. Assim, quanto tempo depois ele ainda permaneceu? Porque eu acredito que ele não tenha permanecido muito tempo depois que você chegou aqui. Só por uma comparação. Está lembrado? Mas eu acredito que ele esteve ainda conosco por 2, ou talvez tenha entrado ao 3º ano em que eu estava aqui. Eu vim para cá em 81, eu acho que ele deixou a Telerm em 83 para 84, acho que 83. Ok. Nilton, nesse período dos anos 80 até uma parte dos anos 90, foi um período de muitas crises econômicas no Brasil, né? E nós, na Telerm, sentíamos o efeito disso aí claramente, né? Eu me lembro bem que eram projetos que existiam, né, para execução, que tinham que ser passados para outros anos posteriores, né? Sempre, e a empresa tendo que se virar, né, da maneira mais racional possível, sem o investimento que estava previsto inicialmente. É assim que surgiu soluções como essa que você citou, da compartilhamento de linhas lá em Ponta Negra, né? Eu me lembro bem que tinha também, aí é mais a área de comutação, foram reativadas algumas centrais passo a passo, né? A impossibilidade de comprar a central telefônica digital, né? Foram reativadas centrais passo a passo, adaptadas com microprocessador, ou seja, uma tecnologia pré-histórica junto com a tecnologia de ponta, que funcionava, né, em algumas cidades como Macaíba, Tangará, Ceará-Mirim, etc., né? Então, havia todo um esforço para tentar atender o cliente, né? Em cima disso tudo, eu me lembro muito bem, você citou aí de relance, o conjunto Cidade Satélite, né, que foi um ponto de, digamos assim, que nós demoramos a atender, né? Eu me lembro que existia o projeto, mas o investimento, os recursos não eram sempre postergados, né? Fazer o sistema telefônico tradicional, se colocava aquelas linhas longas lá com telefones públicos, né? E só como curiosidade, eu me lembro que havia muita pressão, os moradores, né, brigavam pela localização do telefone público, ou seja, eu achava até eles um pouco acomodados, né? Porque era para haver um protesto veemente, né? Como é que um conjunto daquele, né, não tinha telefone, né, distribuído normalmente. Então, havia todo esse contexto. Eu queria que você comentasse um pouco, algum detalhe a mais. E nisso tudo surge o crescimento da Zona Norte. Pega o gancho que eu falei e tenta evoluir aí alguma coisa, Nilton. Eu acho que uma das tentativas também de conciliar essa coisa de custo foi justamente o projeto de telefone compartilhado que eu falei agora há pouco, né? Que permitia casar 2 assinantes
para trazer em cima de um mesmo par de redes até a central, economizando, assim, em tese, 50% de rede, né? Essa também foi uma tentativa. Eu lembro dessa citação que você fez aí, até de aproveitamento, remanejamento de centrais para atender o interior e tal. Mas aqui na capital, realmente, a cidade satélite era uma área de pressão. Puxa, a imprensa, né, de vez em quando, a associação de moradores, caía em cima mesmo, com força, para reclamar da falta de atendimento, de pelo menos disponibilidade de telefone público. O telefone público era uma briga, Fred. Eu lembro disso, eu lembro que tinha líderes comunitários que queriam que o telefone público ficasse dentro do terreno da casa deles, para que ele filtrasse a chegada, ou que pudesse o atendimento ser feito numa hora da madrugada sem risco de uma abordagem maliciosa e tal. Mas a briga era grande, era política, né, por telefones públicos, era inclusive briga política mesmo. E quando eu digo política, era realmente de senadores e tal, que às vezes iam visitar a Telerne para saber se não conseguiam colocar 2, 3 ou 5 telefones em tal localidade, né? Naquela ocasião, depois a gente chegou aqui com as centrais de Neópolis, Capim Macio, a Cidade Satélite, a Central de Igapó, a Central de Petrópolis ali para atender aquela parte da via costeira, né? Mas de início realmente era precário e a gente passava por muita pressão realmente para o atendimento público. Legal, Newton. Agora, como a minha parte, né, como o meu trabalho sempre foi na rede, sabe, Fred, a gente sentia essa pressão, mas sentia menos, porque o pessoal ia atrás realmente, era mais de plano de expansão, da área comercial, né, da área de comutação. É claro que tudo isso está integrado, mas a gente não sentia tanto essa pressão e recebia, na verdade, o comando de iniciar um projeto para uma expansão, quando finalmente a verba estava garantida, né? A cidade satélite que você citou aí, inclusive eu morava lá na cidade satélite e sentia a necessidade pelo telefone. O projeto chegou a ser iniciado, o projeto de redes, e parou, e depois, quando finalmente ele foi autorizado, a gente teve que fazer uma revisão. Não deu muito trabalho, porque a cidade satélite é mais ou menos um bairro de residência, né? Então ele não verticalizou, nem surgiu muita coisa comercial e tal, mas mesmo assim, muitas áreas tiveram que ser revistas, ampliadas, foi todo um refazimento de sessões de serviço e tal, para que ele pudesse finalmente ser implantado. Eu me lembro, Newton, você pode me corrigir aí se eu estiver errado, mas o pessoal da comercial, eles reclamavam muito pelo desequilíbrio que existia, digamos. A região ali do centro havia, de certa forma, disponibilidade de linhas, né? Uhum. Aquela região de Lagoa Nova, né, da central de Lagoa Nova, era uma dificuldade. Então, havia essa pressão digamos, tentar reverter esse quadro. E a minha impressão é que, digamos, os investimentos de expansão no centro eram mais baratos. E para você expandir áreas mais afastadas, me parece que os investimentos eram maiores, e daí, nessa situação de corte, né, sempre havia postergação, né? É aí que chega também a Zona Norte, né? Aí o problema fica maior ainda com o crescimento da Zona Norte, né? Essa coisa talvez tenha uma configuração por conta do crescimento, né? A cidade até então estava verticalizada no centro e apesar de expandir, mas a expansão residencial foi muito maior, né? Quando eu cheguei aqui para Natal, Fred, o conjunto satélite não existiam muitos dos conjuntos lá da Zona Norte. Ponta Negra era um conjunto recente, né? Capim Macio tinha áreas imensas ainda de terrenos baldios, né? E, de repente, em 3, 4 anos que eu estava aqui, aquela região que, por exemplo, voltando a citar a cidade satélite, quando nós pegávamos a pista para sair para Parnamirim, a partir de Neópolis, aquilo ali era mato, tanto de um lado como do outro. Parecia que a gente já estava em região, digamos, rural. De repente, aquilo ali começou a surgir
aquele supermercado que, inclusive, fazia uns shows nas tardes de sábado, né? O São José. Começou a surgir agências de automóveis, o conjunto Cidade Satélite. Toda aquela região ali foi sendo... Lá em Igapó começaram a surgir aqueles conjuntos populares, né, imensos, né, uma quantidade imensa de casas em cada conjunto, e um conjunto, o nome dos conjuntos se confundiam, a gente passava de um para o outro e quem não era daquela área, não da Zona Norte, se confundia, pensava que estava no conjunto Igapó, quando estava no conjunto Santarém, até hoje não me perco um pouco ali. Eles ficaram... uma rua que terminava um conjunto começava a outra. Diferente da Cidade Satélite, que era um conjunto muito grande, também demandando telefonia. Então, mas lá em Igapó eram conjuntos menores, mas, vamos dizer assim, não é bem a palavra, mas conurbados, né? Um em cima do outro, quando um terminava, já começava o outro. E tudo isso exigia uma extensão enorme do lançamento de cabo, até mesmo de posteação para chegar lá no ponto, né? Não existia posteação e tal. Eu acredito que aí estava o grande fator influenciador do custo, sabe, Fred? Aqui na cidade, um cabo lançado em 500 metros atingia uma quantidade enorme de usuários, né? Pretensos usuários, né, de pretendentes. Enquanto que para você chegar para atender a Igapó, para atender Capim Macio, para atender Cidade Satélite, você tinha que estender 5 quilômetros de cabos, né? Então, era uma coisa audaciosa e realmente, como a gente tinha aquelas contingências, o projeto era autorizado, construía-se a central, né, o prédio, e postergava a rede, aí ficava lá o prédio pronto, e não tinha rede, aguardando um novo orçamento, uma coisa assim, eu lembro. Newton, você acompanhou o surgimento e implantação dos primeiros sistemas ópticos aqui em Natal? Você já na era da fibra óptica? Sim, chegou a acompanhar ou tem conhecimento de alguma coisa nessa etapa? Não, nessa etapa, Fred, eu estava trabalhando com a operação, mas basicamente ali a DEQT, né? Então, a fibra óptica, eu fui acompanhando com curiosidade, mas para você ter uma ideia, eu fiz muitos cursos pela Telerne, mas de fibra óptica eu não fiz. Eu vim fazer um curso de fibra óptica agora, em 2014, lá na Furukawa, em Curitiba. Eu já não estava mais trabalhando com telecomunicações. Eu já estava na educação, né, na UNP, e no Tribunal de Justiça, em 2014, foi quando eu comecei a atuar no Tribunal de Justiça. Mas eu fui no mês de janeiro de 2014 para lá, para Curitiba, e fiz um curso de rede GPON, né, de distribuição de rede GPON, lá direto na Furukawa. Mas antes eu não fiz. O meu conhecimento de rede não era conhecimento, era curiosidade, era o que eu próprio estudava, e era de assistir aquelas caixas de emenda, o pessoal colocando, fazendo, mostrando o corte, mas eu não trabalhei direto com fibra óptica, não. Apesar de que lá em Mossoró, nós fizemos a implantação de um sistema de fibra óptica dentro da fazenda Maísa, né? Mas era uma fibra adquirida pela própria Maísa, eles simplesmente pediram apoio da Telerne, então a gente teve que dar uma estudada ali, que era a primeira vez que a gente ia lançar fibra óptica, né? Um medo muito grande de haver uma ruptura de capa, alguma coisa assim, e nossa equipe, supervisionada por mim, foi quem implantou cerca de 5 quilômetros de fibra óptica dentro da Maísa. Mas apenas fizemos a instalação. Quando chegou na área de emenda, por exemplo, nós saímos fora e foi o pessoal daqui do Natal que foi para lá fazer as emendas para eles, para cumprir o orçamento que eles tinham pago. Não trabalhei direto com fibra óptica, não. Também. Newton, você poderia comentar, assim, brevemente, destacando os principais resultados e interações que você teve na sua primeira função gerencial exercida, né, em Mossoró,
né? Aqui pelos seus relatos, né? O gerente do distrito era Adelmo Caldas, né? E o presidente à época era Marcos Frederico, né? Então, você sai, eu acho, da divisão de engenharia de redes, né? Que era todo aquele programa, aquela sua atuação dentro do programa de qualidade, né? Eu acho que ainda foi como Reinaldo como presidente, né? Que eu acho que foi na presidência dele que houve essa ênfase, né? A Telebrás dava ênfase e a Telerny abraçou alguns desafios, né? E criou, né, alguns grupos de qualidade. Você teria que você coordenou um desses grupos, um dos mais eficientes da época, né? Que foram criados vários programas de qualidade, vários grupos em várias áreas, né? Fruto de um comitê, né, que existia. O que é engraçado isso é que você ainda na rede, né, se envolveu com esses programas de qualidade, mas você ainda estava não sei se ainda se chamava DERD, mas era algo semelhante, né? E certamente Abreu ainda era o gestor lá da área, né? Realmente, eu acredito também que era DERD ainda o nome. Depois daquela visibilidade que eu falei naquele programa de telefones compartilhados, o Recursos Humanos lançou, era Jairo, né, que ficava lá no Recursos Humanos, ele lançou uma coisa que ele chamou de Programa de Desenvolvimento Gerencial. Eu participei do programa em si, e foi quando eu estava começando a fazer administração, né? Porque lá em Pernambuco eu deixei o curso de estatística trancada, matrícula trancada na Universidade Federal, e aqui o curso só existia pela manhã, eu não podia fazer à noite. Então, eu não tive como frequentar, como concluir o curso de estatística. E eu digo, não, mas eu não vou ficar sem fazer uma formação superior. E aí fiz vestibular e comecei a fazer administração. E empolgado com os conhecimentos, com aquela coisa de administração, eu escrevi um outro documento que eu chamei de Programa de Apoio ao Desenvolvimento Gerencial, alguma coisa assim. Uma série de sugestões, de análises, de críticas que eu fazia, né? E esse projeto também chegou ao conhecimento, né, da diretoria da empresa. Algumas ações foram implantadas. Quando eu fui concluir o curso de administração, o Marcos Frederico já era, então, presidente, e eu pedi a ele autorização para fazer a minha pesquisa dentro da Telerny, estudando o clube social, né, o GRET, porque é que o GRET não desenvolvia mais, ele me autorizou, e eu entreguei a ele também uma cópia da minha monografia. Eu acho que toda essa percepção dele, dessa minha ansiedade de colaborar, de ajudar, a participação, como você citou bem, no programa de qualidade, né? Com viagens a Brasília, com participação nas reuniões do nosso comitê, aquele programa de gestão à vista que foi feito aqui em Natal. Acredito que por tudo isso, quando surgiu uma oportunidade, né, por uma vacância lá no Distrito Oeste, o Marcos Frederico me chamou direto no gabinete dele e me fez esse desafio. Disse, Nilton, eu quero que você vá para Mossoró para gerenciar a área de redes de lá, da EQT. E aí eu fui pego de surpresa, né? Mas eu lembro ainda que eu respondi para ele, eu digo, olha, Marcos, eu acho que quando a pessoa está numa empresa e aceita o desafio de ser colaborador da empresa, a gente não pode dizer não aos desafios, né? Dizer não é dizer, eu estou fora do projeto. Então, claro que eu aceito. Mas eu queria lhe pedir aí, para pelo menos nesse final de semana, eu não cheguei em casa com coisa decidida, eu queria ir antes com minha família em Mossoró e voltar com a decisão segunda-feira. Foi o tempo que eu tive para decidir, né? E eu fui para Mossoró, era realmente o Adelmo, o gerente lá, o Marcondes Chacon tinha ido gerenciar a área de administração, né, a seção de administração, um ano antes de mim, e também me ajudou, me recebeu bem lá e tal. Então, essa foi realmente uma função gerencial assumida
com portaria me indicando como gerente, né, da DEQT, da divisão de equipamentos terminais. E, chegando em Mossoró, eu saí da cadeira, né? Eu comecei a me preocupar, a analisar o que é que estava acontecendo. A gente tinha aquela série de indicadores do sistema Telebrás, né? Os indicadores de rede, de manutenção de rede, o R1, R2, o R3, e os de serviço, S1 e S4, né? Que mediam o tempo de realização de serviço, de reparos, a quantidade de reclamações repetidas depois do fechamento. E eu cheguei em Mossoró e encontrei muitos desses indicadores altamente defasados, né? Metas que eram, por exemplo, de 95% no R1, no R2, desculpe, o tempo de realização de serviço depois da solicitação. Eu tinha que fazer 95% em 24 horas. E a gente tinha um indicador que estava abaixo um pouquinho de 60, 58, 59, então estava muito distante. O indicador de serviço também. E a gente tinha telefones com solicitação de transferência, que era esse, assim, media isso, né? Primeira instalação e transferência. Em Mossoró, por exemplo, ali na região da em Pau dos Ferros, na região da rodoviária de Pau dos Ferros, a gente tinha alguma coisa em torno de 20, 25 telefones pendentes há 4 anos. Os moradores estavam em doses, né? Quando souberam que tinha mudado a gerência, correram logo para me ver. Aí foi onde eu tomei conhecimento e eu vou para a rua. E eu usei minha habilidade de projeto e comecei a viajar, né? Pau dos Ferros, o que tinha maior quantidade, né? Usando aquele próprio princípio de Pareto, né? Primeiro mover as pedras grandes para depois mexer nas pequenas, né? Então, Pau dos Ferros, eu lembro bem porque tinha quase 30 telefones numa única região. Então, eu digo, gente, que facilidade é essa? Com um pequeno projeto de alívio, eu coloco os 30 em funcionamento e resolvo o problema. Tinha Macau, tinha problema em Açu, e eu saí visitando de um por um, o próprio Mossoró tinha, né? E prancheta na mão, de manhã eu despachava a parte mais burocrática, de tarde eu botava uma prancheta na mão e fazia o projeto, fazia o orçamento, coloquei os nossos próprios cabistas para fazerem os lançamentos de cabo, a execução dos projetos de alívio. Começamos a fazer uma limpeza nesses indicadores, e realmente isso deu um destaque, né? Só não deu um destaque na empresa como um todo, porque pura matemática, né? A base da equação considerava todos os telefones da Telerne, né? E no Distrito Metropolitano estava 90%, falando assim sem precisão, né? Mas era uma coisa mais ou menos dessa ordem dos telefones instalados. Então, quando eu mexia nos 10% e melhorava lá o indicador de reparo e de serviço, quando eles agora eram somados ao Distrito Metropolitano para fazer o cálculo da Telerne, continuava muito ruim os indicadores, né? Então, esse meu trabalho foi voltado para essa visão de indicadores, para que a gente realmente alcançasse. Nessa ocasião também o doutor Gustavo estava na diretoria, né? E o doutor Gustavo era muito preocupado com isso. Eu me lembro de um discurso que ele me dizia, não sei se ele tinha viajado pessoalmente ou se ele tinha lido, ele me falava de algum programa que existia nos Estados Unidos, que era 24 por 7 por 12. Aí eu nem fiz a primeira associação e perguntei o que é 24 por 7 por 12. 24 horas por dia, 7 dias por semana e 12 meses por ano, ativo, fazendo manutenção preventiva. Eu preciso que isso seja feito, eu preciso desses indicadores. Ele me cobrava muito isso, né? E aí a gente se debruçou sobre esses indicadores. Eu acho que realmente isso me deu uma visibilidade, porque foi uma conquista de muito tempo esperada para a Telerne. No Distrito Oeste, nós começamos a alcançar nota 10 nos indicadores de rede, nos indicadores de serviço. Só não alcançamos no indicador de reclamações repetidas, mas conseguimos nos demais, né, atingir as metas esperadas, né? E às vezes mexendo em pouca coisa, sabe? Não sei se é o caso, se vale a pena a gente ver esses detalhes, mas mexendo em detalhes de como o serviço era feito, a gente conseguiu
além dessa dedicação de eu próprio em fazer os projetos de alívio, a gente conseguiu melhorar os indicadores. Também. Nilton, quando você voltou para Natal, você veio atuar no Distrito Metropolitano, é isso? Não, eu vim quando justamente houve uma mudança de estrutura, Gutenberg, e deixou de existir o Distrito Metropolitano para que a rede ficasse associada ao DSE. Aí Martins ficou no DSE e eu fiquei na DECT-DSE. Eu já vim para cá, é o Departamento de Serviços, que juntava a operação de rede. A DECT era DECT/DSE. Certo. Então, assim, o distrito, que na verdade, como o distrito tinha todas as atividades, né? Então, ele virou um departamento de serviço e teve abrangência estadual, é isso? Não, continuou lá em Mossoró, o Distrito Oeste. Agora, o Distrito Leste, né, que ficava lá em Currais Novos, esse foi extinto e aquela região de Currais Novos foi abrangida pelo DSE. Certo, entendi. Inclusive, era uma dúvida que eu tinha, porque na interação com o José Ivaldo, nós identificamos essa transição do distrito de Currais Novos, distrito chamado Distrito Leste, que se instalou a sede aqui em Natal, né? O Fred conhece bem essa história, na central, no prédio da Central 223, né? E em algum momento do tempo, que nós ainda não sei, Fred, se Fred conseguiu quantificar ou definir temporalmente, esse distrito ele foi extinto, né? Ele foi agregado ao distrito, essa é a impressão que eu tenho, ao distrito do Departamento de Serviços, se é que assim que chamava, eu nem lembrava disso, e talvez uma parte do atendimento do leste foi agregada à própria Mossoró, né? Então, isso significa que, do ponto de vista estrutural, a Telerm tinha duas, vamos chamar, unidades operacionais, né? A unidade de Mossoró e a unidade dos serviços, né? Do Departamento de Serviços, né? Isso, era. Agora, a gente não sabe ainda quando é que isso foi concretizado, né? Mas, então, quando você veio de Mossoró, já, né, depois de 92, não é isso? Certamente já... Você passou quantos anos de Mossoró? Passei 2 anos. Você está em 92, então você já veio para cá lá para 93, né? Foi. Então, quer dizer, em 93, essa estrutura provavelmente era a estrutura em vigor, né? Então, você veio para essa estrutura, que é o Departamento de Serviço, e qual foi a sua área de atuação? Como você certamente veio gerenciando uma das unidades do departamento, não é isso? Foi o departamento, a DECT, né? Que era o de equipamentos terminais. E antigamente era chamado de manutenção de redes, né? Eu acho, uma coisa assim, DOMR, eu acho, Divisão de Operações e Manutenção de Rede, que era o engenheiro Sávio que tomava conta. Ela permaneceu naquele mesmo local ali, na Avenida 6, eu substituí Sávio e ela muda de nome, de DOMR para DECT. Mas a DECT, quando eu vim para cá, realmente, em 94, eu já comecei a atuar naquela região que era do Distrito Leste. Então, eu acredito que foi nessa mudança que o Distrito Leste, ou o Distrito Leste desaparece da lugar DSE, ou pelo menos algumas funções, como é o caso de manutenção de rede, já entraram para a DSE, porque eu atuava já naquela área. Currais Novos, Caicó, toda aquela área era nossa. Bom, depois dessa atuação no DSE, que deve ter sido simultaneamente,
pelo que eu pude perceber no seu relato, com a presidência do Grétio, é isso? É isso. No meu retorno, quando o Martins liga para mim, me convidando a vir para Natal, né, e me desafiando a fazer em Natal o que eu tinha conseguido fazer lá no distrito, uma quantidade bem maior de telefones, eu lembro que eu me espantei e disse a ele, Martins, você sabe que eu estou de licença médica, né, porque eu estava com uma hérnia de disco que me paralisou durante um mês. E ele disse, não, venha e você começa quando você puder. E eu voltei, e na DEQT eu já comecei a trabalhar, mesmo ainda me arrastando, andando com muleta e tudo mais. Logo depois eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco e, graças a Deus, as dores desapareceram total. Nessa ocasião, eu acho que foi no ano seguinte, foi em 1995, no caso, né? Foi que o Dr. Marcos Frederico me desafiou também a assumir o Grêmio. Eu lembro que ele me disse, Nilton, você me apresentou aqui sua monografia com uma tentativa de mudança, de retomada das atividades do Grêmio dos empregados. E a gente tem tido diversas portarias indicando os presidentes. Não tem mais interesse dos empregados em concorrer à presidência do Grêmio. Então, eu só lhe dou uma missão, é que você assuma por 2 anos, eu faço a portaria, você assume por 2 anos, e a sua missão é, ao final dos seus 2 anos, promover uma eleição concorrida no Grêmio. Graças a Deus eu consegui. Quando nós terminamos 2 anos, 2 anos de gestão, chamamos uma eleição, e essa eleição teve 3 chapas concorrentes. Na verdade, eu próprio fui candidato de novo, não como presidente, né? O Florivaldo era meu vice-presidente, e ele aí disse, eu vou entrar como presidente, eu não queria mais. Mas ele insistiu e eu entrei como vice, fizemos uma inversão. E mais uma vez ganhamos e passamos mais 2 anos, agora eu como vice-presidente, Florivaldo como presidente do Grêmio. Mas foi realmente nessa ocasião. Foi só o tempinho de eu fazer a cirurgia e ele me deu esse desafio associado. Eu fiquei na DEQT e no Grêmio dos Empregados. Foi isso mesmo. Fizemos uma festa, Fred deve lembrar bem, Fred ajudou muito. Nós fizemos uma primeira grande festa com o grupo Cebola Ralada, que era um grupo da ocasião, né? Mas logo em seguida a gente ficou, vamos ter que movimentar de novo. E aí, Fred, nessa ocasião havia até um programa onde a gente subia lá para o auditório nos dias de sexta-feira, né? E via uns clipes bacanas e tal no auditório. E aí o Fred deu a sugestão, rapaz, vamos fazer uma festa dos anos 60 lá. Eu ajudo, eu tenho as gravações, eu tenho muita imagem, muita projeção para a gente fazer lá no Grêmio. E essa festa foi... Até hoje eu encontro gente que chega lá e diz, rapaz, aquilo foi sensacional. E em seguida também, ao vivo, né, música ao vivo, com a banda anos 60, também com essa ajuda aí do Fred. O Grêmio subiu, o Grêmio foi embora, levantou o voo. Foi excelente. Inclusive, Nilton, eu me lembro que o Grêmio você colocou muitas bandeiras lá, né? Se lembra desse detalhe? Sim, isso já fazia parte do meu projeto de monografia, né? Eu me lembro que você discutiu e conversou comigo sobre esse detalhe desde o início, tá? Na minha monografia, eu fiz uma análise do que era que levava a essa inércia no Grêmio, e aí foi dentro da área de marketing, minha monografia. Aí eu vi, o Grêmio é coisa... Minha bateria está descarregando, daqui a pouco eu vou mudar de computador também. Pode seguir, Nilton. Uma agremiação como essa remete à alegria, tem que ter bandeira, tem que ter movimento, tem que ter cor, tem que ter música. Foi logo o que eu pensava, né? E na pesquisa eu identifiquei que muitos funcionários, muitos empregados da Telerne não comunicavam em casa os eventos que estavam agendados, porque estava cansado de ver as mesmas caras, eles diziam, né? Chega no fim de semana, a gente encontra as mesmas pessoas da semana lá no Grêmio, mas a família, eu procurei entrevistar a família, e a família gostava, para a família tudo aquilo era novidade, era um dia na piscina, era churrasqueira, era música, era dança. E aí, eu, quando escrevi a monografia, as ações que lutavam era essa, né, que o Fred lembrou agora, né?
eu digo, olha, cores e movimento, vou pegar ali aquela área das piscinas que fica, e do campo de futebol, que fica recebendo aquela ventilação imensa que vem ali do muro da entrada, e botar bandeiras alternando, azul, vermelho, amarela, verde, e fiz muitas bandeirolas, tudo isso bem baratinho, as bandeirolas ficavam balançando ali, as caixas de som que ficavam sempre no palco, a gente mandou fazer uma tubulação e botou as caixas de som nos engradados lá na área da piscina, e nos dias de sábado e domingo elas eram levadas para lá e depois recolhidas. E aí tinha música bem alto por ali, por aquela área. Fizemos uma ampliação para colocar a mesa de sinuca lá numa área nova, retirando ela de dentro do dancing. Aí o dancing pôde começar a ser usado amplamente. Compramos aquelas chamadas caqueiras, né, e plantas, e penduramos ela ao redor do Grêmio, ficou todo verde, todo... Não, promovemos esse tipo de mudança e deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Sim, e para as famílias, né? Nós, quando íamos fazer uma festa, ao invés de comunicar a festa apenas dentro do ambiente da empresa, nós comunicávamos em mala direta para a família dos empregados. Então, quando o empregado chegava em casa, às vezes querendo até sonegar a informação de uma festinha, porque não queria encontrar as mesmas caras de sempre, mas aí os filhos, a esposa, os maridos, etc., já estavam dizendo, ei, recebi aqui esse aviso de que sábado vai ter uma festa lá no Grêmio, eu quero ir. E aí pressionava e a coisa começou a acontecer. Mas realmente foi um projeto que já estava planejado desde a minha monografia de conclusão do curso de administração. Excelente gestão, Nilton. Obrigado, Fred. Nilton, você... Eu vou mudar de computador, viu, Gutenberg? Eu vou sair e entrar, viu? Você teve uma atuação no sindicato e outra na comissão de segurança, né? Isso. Participa, né? Isso. Se puder comentar brevemente essas duas ações para a gente poder explorar mais outros aspectos. No sindicato Gutenberg, eu sempre fui muito questionador, sabe? Muito batalhador das coisas. E aí, rapidamente, depois da minha chegada aqui, a gente começou a assumir uma certa liderança sobre o grupo de técnicos de telecomunicações, de comunicação, de redes. E esse grupo de técnicos, a gente se reunia frequentemente, né? E eu acho que foi por aí, na verdade, fazendo até mesmo já oposição à situação que a gente tinha dentro do sindicato, né? O sindicato não atuava, o pessoal dizia, né, até hoje ninguém pode afirmar isso, né, que aceitava as propostas da empresa, o pessoal dizia sindicato pelego, coisas assim, né? Então a gente entrou com uma oposição, né? Quem era o presidente do sindicato nessa época? Era Francisco Canindé Pegado, né? O Pegado? Era o Pegado. Então, ele já tinha saído para aquela dimensão nacional, né? Ele estava... Não. Depois... Agora, eu nunca assumi uma oposição, digamos, tentando uma candidatura, tentando assumir o sindicato, né? Isso aí, ao contrário, eu fugia disso quando era... provocado para esse tipo de coisa. Aí é quando surge a liderança de Geraldo Assunção, né? Quando Geraldo Assunção começa a entrar no cenário e ganha o sindicato, aí é quando o Pegado começa a se filiar mais à CGT, né? A Central Nacional, a Confederação e tal, e até mesmo foi embora de Natal. Eu, por sinal, nem tenho, não sei mais hoje... onde é que anda Pegado e tal. Mas, realmente, ele deixa o sindicato, depois de várias gestões, quando Geraldo Assunção assume, né? No meu caso, não. Eu já cheguei a assumir diretoria, junto com Geraldo Assunção, fui diretor do sindicato, mas era uma diretoria interna na área mais de administração e tal, não era aquela frente de batalha, não, aquela luta. Agora, como empregado da Telerm, sim, eu sempre estive participando de movimentos paredistas quando eles tinham realmente
um motivo, né, plausível, seja ele por questão de defasagem salarial ou por condições de trabalho, etc., etc., mas a minha atuação sempre foi essa, uma liderança junto com os técnicos de telecomunicações, né, na questão do sindicato. A outra questão que você me perguntou foi a CIPA. A CIPA. A CIPA foi casual, né? A CIPA anualmente tem aquelas eleições de representante da CIPA, e aí... Desculpa aí, só para... Por que a CIPA teve eleições tão concorridas? Porque é uma coisa assim que normalmente você tem que agarrar as pessoas para ir para determinadas atividades, né? E essa foi concorrida, e você, juntamente, parece que com Lisboa, nosso colega lá da infraestrutura, é isso? E na verdade também, né, a questão do CIPA, sabe, Gutenberg, não só lá na Telene, mas de uma forma geral, ela dá estabilidade ao empregado, né? Então a questão de concorrência de CIPA, ela vem muitas vezes de pessoas que querem se proteger de uma possível demissão. Então você pega aí nessa esteira pessoas justamente sem muita, né, tanto que estão se sentindo ameaçadas, né? Sem muita areação. Eu acho que, na verdade, o que provocou uma CIPA, uma eleição tão concorrida, foi o fato de eu e Lisboa termos nos juntado e dito, vamos nos candidatar a CIPA, não vamos deixar na mão de qualquer pessoa despreparada, ameaçada e querendo somente ganhar segurança no trabalho, não. Vamos lá assumir para fazer um trabalho, uma gestão. E aí nós nos candidatamos. E resultado, entramos com um discurso muito diferente, né? Um discurso proativo, não foi aquela coisa de pedir voto, porque eu estou sentindo que você posto para fora e eu preciso de um ano de segurança. Eu acredito que foi somente isso, né? Então, aquilo ali despertou muitas outras pessoas também engajadas no processo. E aí aquela eleição foi realmente bem concorrida, o dia da eleição foi altamente prestigiado, todo mundo subia para o auditório para votar e voltava batendo nas costas, já votei em você, eu votei em fulano e tal, e por isso eu acredito que houve esse diferencial, sabe? Também não foi nenhuma outra coisa, foi simplesmente engajamento, foi simplesmente uma proposta de entrar para a CIPA para atuar mesmo na área de segurança. E nisso tinha também a retaguarda muito forte dos técnicos de telecomunicações, né? Todos os técnicos queriam muito que a gente tivesse uma CIPA mais atuante, né? Que desse algumas garantias, não que faltasse garantia para o pessoal, mas o pessoal queria se impor, aparecer um pouco mais no cenário da empresa, e aí a gente se candidatou à CIPA e provocou todo aquele movimento. Você tem uma passagem que eu não lembrava no jornal da Telerne, né? Segundo o relato, você escrevia, você tinha uma coluna, né, no jornal, e essa coluna qual era o caráter mais focado nessa coluna? Não era nada técnico, eu acredito, né? Havia, assim, alguma coisa técnica, sabe, Gutenberg? Sempre que a gente assumia, por exemplo, alguma nova tecnologia, eu tomava informações, compilava, acredito que até com você mesmo, eu já cheguei no departamento a tomar algumas informações. Eu assinava uma revista em língua espanhola, né, o Desarrollo Nacional, e essa revista também vinha sempre com uma parte de telecomunicações, e que muitas vezes casava com projetos que a gente estava desenvolvendo dentro da Telerne. Então, nessas ocasiões, eu escrevia. Mas essa coluna era meia página que o jornal reservava para mim, e ela era muito eclética, né? Às vezes eu escrevia crônicas sobre coisas pitorescas do dia a dia, da própria Telerne. Eu lembro que uma vez eu escrevi sobre a morte da cachorra. A cachorra é um case interessante, era uma sirene que a gente tinha, olha só que coisa provinciana, né? Quando eu vim para cá,
A Telene tinha lá no alto do prédio dela uma sirenezinha, igual uma fábrica que chamava os operários, e de manhã, na hora do almoço, e de tarde, quando terminava o expediente, ela tocava aquela sirene, chamava a atenção da cidade inteira ali. E até que finalmente ela foi abandonada já nos anos 80, e eu acho que 84, 80, alguma coisa assim. E eu escrevi uma crônica, o pessoal dizia que alguém tinha chutado a cachorra quando ela dava aquele grito, né? Eu escrevi uma crônica, A Morte da Cachorra. Quando eu fui para o Distrito Oeste, muitas das cidades do distrito, Tibau, Grossos, Caraúbas, eu fiz crônicas sobre as cidades, né? Só para relembrar uma aqui, eu lembro que quando a gente foi fazer a substituição da central analógica, que era uma crossbar, lá na cidade de Alexandria, por uma central digital, nós fizemos a instalação da central e no dia de fazer a transferência, né, passar os jumpers para a central realmente funcionar, estávamos lá na central, eu, o engenheiro Eider Duó e a engenheira Sheila, que era a esposa de Adelmo. E do lado de fora, no escritório, ficava a Sueli, que era chefe lá do distrito, da cidade, né, do escritório, como a gente chamava. E aí a gente começou, cortava um jumper aqui, passava para a central nova, botava o fusível, o telefone já estava funcionando na central nova. E aquela central fazia um barulho enorme, cada vez que alguém acionava um telefone, era um treque, até ele juntar os números, eram umas facas, né, que corriam assim, e Sueli estava acostumado com aquele barulho e viu a central começar a ficar silenciosa, tal como ela ficava nas madrugadas, né? Se calando. Teve uma hora que Sheila saiu da sala onde nós estávamos trabalhando, coordenando a transferência dos jumpers, dos assinantes para a nova central, e percebeu Sueli chorando. E aí perguntou o que é que estava vendo, e ela disse, porque eu estou sentindo como se a central estivesse morrendo, dando seus últimos suspiros e tal. Isso foi muito interessante, mas ao mesmo tempo emocionante. Nós tivemos que apoiá-la, e eu escrevi sobre isso. Então, variava muito, às vezes eu escrevia até poesia, e jogava a poesia lá naquela página, né? Quem gostava muito da minha página era o Edilson, né? Edilson Dantas. Ele gostava muito, ele fazia muito elogio, ele queria, o que é que vai ser esse mês e tal. Mas tinha, assim, eu tinha esse compromisso com o jornal. Muitos anos. Quem era o responsável, quem era o editor do jornal? Era a Paulinha? Era a Paula Francinetti. E tinha, junto com ela lá também, a Jussiara, né? E Jussiara tinha sido secretária de Abreu, depois ela terminou o curso de jornalismo e foi para lá, junto com Paula Francinetti, para o jornal. Você por acaso, teria... porque uma das coisas que aconteceu nessa privatização e que a gente sente muita falta é de documentos, documentos, registros históricos de fatos e eventos, que às vezes a gente está fazendo uma mineração de dados. Por acaso, você teria algum desses jornais que tem alguma informação relevante que pudesse repassar para nós, assim, com outros dados que a gente está coletando, assim, só por curiosidade? Não, também eu não tenho. Agora, Bezerra, Francisco Bezerra de Medeiros, Bezerra era um cartunista, né, de mão cheia, e, inclusive, muitas das crônicas que eu escrevia, ele desenhava, fazia os desenhos das crônicas. E ele, atualmente, tem contato comigo, e, às vezes, ele me manda fotos dessas charges, de alguma coisa do jornal. Eu posso ver com ele se ele tem. Veja isso, Nilton, que é interessante, porque a gente poderia contactar com ele e xerocar esse material, porque seria uma maneira bem objetiva da gente obter várias outras informações que a gente só está tendo com algumas pessoas. Por exemplo, com você foi extremamente detalhado aqui no material que mandou, e tem lembranças muito nítidas, com dados precisos, mas, por incrível que pareça, muita gente que nós conversamos não consegue ter essas lembranças. A gente está fazendo
uma verdadeira um quebra-cabeça temporal para ver onde é que uma coisa começa, a outra termina, onde é que os projetos têm continuidade. Então, tem algumas coisas importantes que a gente... até cheguei a pensar, e já fui 2 vezes, no prédio do sindicato, porque eu achei que o sindicato tinha um jornal, talvez tenha algumas informações, ou, eventualmente, o sindicato poderia ter um registro do jornal da empresa, porque lá tem muitas informações que interessavam ao sindicato, né? Talvez, se fosse devido, certamente que eles estudavam esses jornais até para ver determinadas decisões da empresa que eles questionavam, né? Mas, infelizmente, nessa pandemia, eu não tive sucesso nessa interação, está sempre fechado e tal. Né? Vou continuar perseguindo isso aí, mas não tenho a certeza, né? Mas eu especulei que provavelmente eles teriam alguns exemplares. Né? Eu tenho 2 ou 3 exemplares de assuntos que foram tratados, envolvendo o Departamento de Engenharia, o projeto de telefonia móvel, coisas do gênero. Fred, eu acredito que tem alguns também, mas foram muitos anos, e o jornal era bem... tinha muitas páginas, e era bem detalhado, acompanhava muitas coisas, e Paula fez um bom trabalho. Né? Esse jornal foi criado, se eu não me engano, por Públio José, que é uma pessoa que talvez você não conheça, mas a gente tem um certo contato com ele, e, inclusive, vai ser um dos entrevistados, mas passou muito pouco tempo na Telerne, mas ele criou o jornal, deu essa cara bem organizada, ele é jornalista, é publicitário, tem passou muito tempo nessa área de marketing, né, daqui do Rio Grande do Norte. Mas, assim, era uma maneira da gente realmente poder pesquisar bem de perto, provavelmente muitas coisas em relação à Telerne. Então, se você puder fazer esse contato com Bezerra, quem sabe algumas coisas ele tenha, né? Até porque, como ele desenhava charges, curiosamente, pode ter tido o intento de colecionar isso. Eu me comprometo, sim, tanto com ele como com o da Paz, né, que era auxiliar lá de Paula e de Jussiara. Eu vou ver com eles, vou ver se localizo, me comprometo de tentar encontrar isso. Realmente, ali é uma cronologia, muitas entrevistas, muitas notícias, muita fotografia, realmente ali é uma fonte muito boa. Fred, você está sem câmera? Não, agora eu já consegui aqui. Vamos ver se não tirou. Eu mudei de computador. Certo. Então, cheguei aí, Fred. Ok. Só seguindo aqui, pegando um gancho aí sobre Bezerra, Chico Fraga, eu chamo ele de Chico Fraga, Francisco Bezerra. Chico Fraga é um apelido que eu dou, que era um jogador de futebol que parecia com ele, eu só chamava ele de Chico Fraga, só chamo de Chico Fraga. Mas realmente, rapaz, Bezerra ele tem mais ou menos assim, a história da Telerne nas charges dele, né? De certa forma, né? Seria excelente a gente poder captar isso, né, Fred? Eu devo ter, Guterres, mas no poucos. Deve ter umas 2 ou 3 charges dele comigo, tá? Sim. Inclusive, eu trabalhei com ele junto, né? E ele começou lá na transmissão, onde eu comecei também. E é bem interessante. Eu me lembro de uma charge, Gutenberg, lá para a Celular Rural, né? Ruralcel, né? Que ele fez uma charge e Abreu colocou lá na capa, eu acho que no manualzinho, algum documento de divulgação do Ruralcel, ele aproveitou o desenho lá de Bezerra, né? Realmente é muito importante. E, Newton, além do que Gutenberg falou, se você também tiver fotografias com a turma dos colegas de trabalho, do ambiente de trabalho, isso tudo é útil, pode ser útil também para a gente. Tá? A ideia é ter um arcabouço que possa servir, né, de base para esse projeto. Eu tenho muito livro futuro, sabe? Ele já mandou algumas fotos que eu estou coletando para colocar no e-mail, porque para não colocar no WhatsApp, como eu mando os currículos, etc., então já temos algumas coisas, mas pode ser enriquecido, especialmente com atividade do grupo, na turma
os colegas da empresa, mas ele já mandou, eu estou colocando num arquivo para repassar para você. Quem mandou, Gutenberg, que eu não escutei? Nilton. Sim, Nilton, tá bom. Ele já mandou algumas fotos. Só para destacar um ponto, o relato do texto que Nilton nos mandou foi espetacular, Nilton. Você detalhou muita coisa, claro que a gente não pôde aqui repetir ou destacar cada um dos pontos que você colocou, mas o documento que você mandou para a gente, descritivo de diversas atividades, e não só de atividades que você viu e observou também, vai ser muito útil aí no trabalho da gente. Já deu mastigado aqui para a gente. Tá espetacular, né? E o fato de você ter tido diversas experiências, né, bem diferentes, né, em áreas diferentes, né? Isso dá uma ajuda ainda maior, né? E é interessante que você, além de uma memória privilegiada, né, você, eu acho que claramente raciocina valorizando o contexto do todo e valorizando a história. Eu acho que isso facilita que você tenha tudo isso na cabeça. É impressionante os dados que você tem, inclusive a parte cômica que você coloca aqui no seu texto, né? Quer dizer, claro, o trabalho não é um trabalho de causos, mas cabem os causos, né? E isso dá uma leveza ao que a gente está fazendo. Muito bom aí. Eu acho que quero lhe dar os parabéns, o que não é uma surpresa para mim, que eu sei a sua facilidade e capacidade de escrita e de fala, tá? Então, algumas coisas assim é porque ficaram realmente marcadas, né? Como é o caso que eu contei lá para vocês da primeira Rádio FM de Natal, né? Porque, e também da mudança, saindo ali da Embratel, da Rua Jundiaí, para lá, para a Hermes da Fonseca. Por quê? Porque coincidiu com a minha vinda para cá. Eu vim fazer essa entrevista com Abreu e Tarcísio no dia 17 de setembro. Aí, porque eu também não esqueço, era aniversário do meu pai, e eu vim de Recife para Natal. E aí fiz a entrevista com eles lá no prédio da Rua Jundiaí. Quando, então, eu vim no dia 1º de outubro, 15 dias depois, para trabalhar efetivamente, já não era mais lá. Mas ainda estávamos arrumando os móveis. Então, a mudança, por exemplo, essa aí eu sei com precisão. E no primeiro Natal, eu vim para cá em outubro, no primeiro Natal, 1981, eu lembro que naquela quadra central ali, né, tinha uma quadra lá dentro daquele prédiozinho o que hoje é o Centro Luiz Alves de treinamento. Salgado Filho. Ali tinha uma quadra, e aí foi feita a nossa festinha de Natal ali. Eu não conhecia ainda ninguém, fiquei olhando lá do alto. E Conceição de Maria levou para lá o som dela, umas caixas de som bem grandes, e sintonizou a Rádio Resmagos FM, que de vez em quando era só música, não tinha intervalo comercial, e daqui a pouco vinha só uma voz dizendo Rádio Resmagos FM, transmitindo em caráter experimental. Né? Aí eu disse, olha, chegou a Rádio FM Natal, eu não sabia. E justamente isso foi em 81, e ela inaugurou, como o nome de Rádio Resmagos FM, no dia 6 de janeiro de 1982. Então, são coisas que, na verdade, não é nem por uma memória privilegiada, fica amarrada com algum fato. Né? E agora, inclusive, Fred, depois de participar desse bate-papo, eu até entendo melhor a ideia do projeto, e o que eu ainda puder colaborar, digamos, amarrando melhor essas datas, porque eu tenho, por exemplo, o mês que eu passei aqui sozinho, eu escrevi muito para minha esposa lá em Recife. E, relendo essas cartas que ela guarda até hoje, tem informação que eu vou dando. Olha, hoje eu estou indo aqui, hoje aconteceu tal coisa que está amarrado. E, além de outros fatos, eu vou tentar ver se colaboro ainda mais com algum outro relato ou com alguma precisão melhor dessas coisas que eu trato com vocês. Então, eu quero lhe convidar oficialmente para que você integre o projeto na própria universidade. Eu só preciso que você, aliás, no seu currículo, no início do texto que eu costumo fazer para os entrevistados, como fazem os jornalistas, obviamente que eu não chego nem perto disso, a gente diz a idade das pessoas. Você omitiu sua idade. Eu sei que você é muito jovem ainda, né? Porque Zé Evaldo omitiu também, mas eu consegui extrair. Zé Evaldo tem 82 anos, né? Entendeu? Você não precisa se preocupar, porque você é muito jovem. Então,
faça o favor de botar a data de nascimento para a gente saber quantos anos você tem. Tudo bem, vou mandar. Uma das partes do relatório que eu e o Fred estamos arquitetando é colocar um mini currículo das pessoas que foram entrevistadas, de contribuir, etc. E a gente não vai colocar a data de nascimento, mas vai colocar pelo menos a idade que tinha quando foram entrevistados, né? Tranquilo. Pronto. Eu tenho 68. Eu tenho 68. Em janeiro já completo 69. Acabei de colocar aqui. É um garoto, 68 anos, está um menino. Bom, Fred, Oi. Vamos nos encaminhando, então, Fred. Nós temos daqui a algum tempo, breve, uma aula a seguir. Que tal a gente se encaminhar para a privatização, ou, na verdade, não é a privatização, é a pré-privatização, onde todos nós, de alguma forma, eu, você, o próprio Nilton, pelo que descreve, né? Abreu, e algumas pessoas chaves de cada empresa, né? Não eram todos. Começaram a participar de uma grande montagem as salas de... como é que eles costumavam chamar na época? Eu acho que era... Chat. Não sei. Não me lembro exatamente, mas eu sei que as empresas interessadas nas concessões, elas costumavam visitar as empresas e visitar a própria Telebrás, onde lá era reunido toda uma série de dados, né? Acho que era tal da Data Room mesmo. Né? Era Data Room, acho que era assim que era chamado. Então, eu, por exemplo, participei de muitas reuniões, né? O Nilton descreve aqui que a época que ele passava tempo, ia para um canto, ia para outro, etc. Então, isso aconteceu em todas as áreas, quer dizer, todas as áreas destacadas da empresa, né? Então, o Nilton participou aí desse processo de montagem de dados de cada empresa e certamente havia uma orientação na uniformização, na profundidade dos dados, que era para facilitar, né, a identificação da estrutura, né, da capacidade organizacional da empresa, da dimensão, do ativo, todo esse contexto que eu imagino que é exatamente isso que foi feito, para que as empresas avaliassem e pudessem precificar, né, a sua proposta. Então, eu acho que poderia falar, Nilton, brevemente sobre essa sua experiência, que foi semelhante a de alguns colegas, né, como eu, como Fred, como Abreu, e na área de TI também, RH, essas coisas mais visíveis, né, mais... que remetiam à estrutura da empresa, né? Então, você teve essa experiência também, né? No meu caso, eu fui indicado para compor a área de rede, né? Então, as informações de rede da Telerny, havia um comitê nacional, onde tinha um representante de cada empresa também tratando de redes, e o que eu destaco, que até hoje eu acho assim espantoso a gente pensar, né, Fred, que a gente está falando de 1998, né, a privatização. Então, esse período de levantamento foi em 97, né, do segundo semestre de 97 até a privatização, que a privatização foi em junho de 98. Quer dizer, não é nenhuma coisa tão espantosamente distante, mas mesmo assim... a gente já tinha internet, mas não tinha os aplicativos que a gente tem hoje que permitissem a alimentação de uma planilha onde eu exclusivamente tivesse visão da minha empresa. Não, eu recebia uma planilha em Excel que alguém, acho que lá em Brasília, tinha desenhado e que tinha o nome das telas, né? Aqui na vertical. Cada coluna era uma tela, e na horizontal vinha as perguntas que eles queriam preencher, por exemplo, qual é o tipo de cabo, quanto par quilômetro, e eles, apesar de eu falar de rede, mas os equipamentos terminais também estavam ali, né? Eles perguntavam por fabricante, né? Quantos terminais Siemens,
quantos de reserva, quantos ocupados, quantos, né? Então, eu tinha que preencher linha por linha. Eu tinha que ir no cruzamento da coluna Telerne, botar aquela quantidade de CIMs na Telerne. E eu percebia o preenchimento da Telemazon até o Rio Grande do Sul, né? E a gente não podia acessar a coluna do outro, mas não podia, quer dizer, tome cuidado para não fazê-lo, porque se eu fosse lá, ela estava aberta para que eu modificasse a informação. Ou até mesmo havia uma preocupação muito grande da equipe de que a gente não modificasse principalmente a estrutura da planilha, porque acredito eu que quando eles recebiam, eles faziam aquele Ctrl+C, Ctrl+V, que dava no final o somatório por empresa e o somatório total no sistema, ou pelo menos na região, já que a gente teve a regionalização das teles, né, para a privatização. Então, eu acho isso espantoso. Eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente conseguiu juntar tantos dados, mandando informações, mas foi realmente um período intenso, como eu citei lá, onde eu passei alguma coisa em torno de 5 meses, talvez, pouquíssimas vezes parando em casa. Muitas vezes, quando a reunião terminava em Salvador, na sexta-feira, às 4 horas da tarde, eu já estava olhando para o relógio, porque o meu voo ia ser às 6 horas, e eu queria que a reunião terminasse para eu ir no hotel, pegar minhas coisas e correr para o aeroporto. Aí, Nazaré, que era a secretária de Martins, ligava para mim e dizia: Milton, segunda-feira você tem que estar no Rio de Janeiro às 8 horas da manhã. A sua passagem eu estou deixando com o porteiro, lá na guarita, e a sua diária eu já mandei depositar. Eu só faltava chorar, né? Eu não sabia como dizer à minha mulher: eu estou chegando e estou saindo. Porque eu voava de Salvador para cá, e chegava aqui na sexta-feira, à meia-noite, eu já no começo da madrugada do sábado, e no domingo, de 2 horas da tarde, eu estava no aeroporto para embarcar para o Rio de Janeiro, e depois ia para outra cidade, e depois para outra. Então, foi uma situação realmente de um pé na aeronave e um pé no chão. E as informações, muitas vezes, para eu garimpar, estando longe, eu tinha que ligar para cá, para Natal, falar com alguém, às vezes direto com o Abreu, às vezes para que levantassem os dados que estavam sendo procurados lá. Finalmente, assim, depois de um mês, eu tinha uma semana que eu ficava aqui garimpando diretamente, pessoalmente, os dados em Natal. Mas muitos eu garimpava por telefone, né? Sob pressão, participando da reunião, discutindo, fazendo a apresentação e, de repente, correndo para um canto para ler o e-mail para ver se a informação solicitada já tinha chegado. Foi muito intenso, foi bem intenso mesmo esse período. Milton, eu me lembro, Milton, um detalhe bobo, mas é bem curioso. Você, numa ocasião que você foi a uma reunião pela Telebrás, não me lembro bem qual foi essa reunião, fora de Natal, em Brasília, provavelmente, e você, na volta da reunião, me mostrou um disquete, aí me disse: olha, como a tecnologia está evoluindo, tudo da reunião está aqui, e me mostrou o disquete. Muito curioso, né? Bom, Nilton, aí, passada essa fase, já chegamos praticamente em 1998, onde você começa a ter sua atuação na UNP, né? De forma paralela, no curso noturno, né? E então você já se encaminha para tomar uma decisão, né? Em relação a isso, em relação às suas oportunidades que se abria na área de ensino e na área da empresa que você estava, né? No caso da Teler. Tá? Então, em algum momento do tempo, você resolve, então, redirecionar a sua vida profissional e vai para o UNP como atividade principal, né? Então, se puder comentar essa avaliação que você fez aí, porque
a expectativa, naturalmente, era um enxugamento muito forte dos profissionais, mas eu acho que isso não lhe preocupava de forma tão forte como a tanta gente, porque você tinha, obviamente, consciência da sua capacitação profissional, como outros profissionais, né? Assim, e sem querer ser modesto, como eu, como o Fred, como outros tantos que oportunamente decidiram, posteriormente, né? Seguir outras alternativas, né? Então, o que você avaliou nesse momento para você dar esse passo? Na verdade, eu tinha um certo carinho pela área de redes, né? Eu acho até que eu reportei isso aí. O meu trabalho eu nunca considerei como trabalho, né? Eu me divertia. Eu achava que fazer projeto de redes era uma espécie de jogo, né? Onde eu primeiro identificava onde é que estavam os assinantes, aí via como é que eu conseguia juntar eles e formar ali 10 pares, 20, e depois numerar, e depois fazer o orçamento. Eu gostava imensamente disso. Aliás, tudo que eu fiz na vida e tudo que eu faço até hoje, eu sou um apaixonado, eu mergulho de cabeça, né? Eu costumo dizer que eu sou ufanista. Eu lembro que quando o Abreu foi indicado para assumir a Telerny Celular, ele me chamou, né? Abreu gostava muito de mim, gostava muito do meu trabalho, e ele me chamou para ir para a equipe dele, logo, imediatamente, quando ele foi indicado para assumir a Telerny Celular. E eu não quis ir, porque eu queria continuar na Telerny, sabe? Eu me sentia assim, muito vinculado à Telerny, e quando eu percebi que, na verdade, o nome ia ser Telerny Celular, mas que a gente ia ter outra estrutura e que ia passar a trabalhar em outra empresa, eu disse a ele que dessa vez eu não ia acompanhar ele, sabe? Ele me insistiu, eu disse, não vou. Agora, com a privatização, eu não vou dizer que eu não me senti ameaçado, não. Apesar de que eu lembro que, num primeiro momento, houve aquele plano de demissão voluntária, né? Para tentar enxugar o quadro, com a própria iniciativa dos empregados e com um benefício muito grande, que incluía o meu tempo de TELP, porque foi a Telebrás, não foi a Telerny, foi a Telebrás quem escreveu os moldes do projeto, e ele dizia que a pessoa ia receber um salário por cada ano trabalhado no sistema Telebrás, em empresa do sistema. Então, eu tinha 6 anos de TELP e mais o tempo aqui de Telerny, né, quase 20 anos de Telerny. Então, eu receberia quase 30 salários de vantagem e tal, e eu pedi a doutor Gustavo que me demitisse, que me incluísse no plano. Mas o plano tinha esse viés. Era preciso que fosse referendado pelo chefe. E ele me disse, Gutenberg, exatamente o que você me disse agora. Newton, você não se sinta ameaçado, porque você é uma das pessoas que faz parte dos nossos planos, né? Mas depois, inclusive, ele próprio, em conversa comigo, particular, não era nem tanto motivos de trabalho e tal, mas ele me disse, hoje eu não posso dizer que nem eu próprio me sinto seguro dentro da empresa. Bom, eu acho que surgiu um novo campo de trabalho para mim. Eu tinha terminado de fazer, você fez na minha turma aquele curso de marketing pela FGV, né? E foi lá no curso de marketing da FGV que eu recebi o convite para ensinar na Universidade de Potiguar. E eu comecei a ensinar em turmas do turno noturno, né? Não era nem todo dia da semana, era 2, 3, 4 vezes na semana que eu ia para a universidade e dava uma aula. Mas aí a universidade me convidou para ser diretor adjunto do curso de administração, com dedicação exclusiva e tal. Não era dedicação exclusiva, mas era carga horária fechada, né? E aí eu disse, gente, eu não vou ficar esperando, não, eu vou pegar essa nova oportunidade, estava gostando da história de ensinar e tal. E foi esse o móvel, né? Eu lembro que até mesmo você próprio assumiu lá a presidência, né? Eu acredito que você chegou à presidência, não foi naquele período, e eu cheguei a também conversar com você, e você me disse a mesma coisa, Newton, eu não faço isso não, veja lá, pense e tal. Bom, mas eu fiquei, né, querendo fazer essa experiência, sabe? Eu não quis me arriscar a esperar e depois ter perdido, como o pessoal diz, o cavalo selado, né? Foi essa a causa, né? Então, você
você, na verdade, acertou a longo prazo, né? Porque a gente sabe o que é hoje o núcleo do que foi aquela grande empresa que eu ouso dizer, né? Sem nenhuma, digamos assim, nenhuma questão de cunho pessoal, porque eu assumi a superintendência depois de Gustavo, passei mais 2 anos na superintendência, depois continuei na engenharia como um dos gestores, eram 4, né? Até 2002, né, quando eu me decidi sair, mas a gente sabe que foi uma questão apenas de tempo, o que aconteceria com a empresa, né? Então, Gustavo, de certa maneira, ele reavaliou, porque ele foi tendo experiências quando ele foi o superintendente, né, que era, teoricamente, o cargo de presidente, o nível de informação dele aumentou, ele teve muito mais informações. Tá? Mas, seguindo aqui para... Só complementando uma coisa, não sei se você vai lembrar, mas, inclusive, eu consegui minha demissão. Eu consegui não, né? Mas o meu convencimento, ao final, foi com a sua pessoa, né? Eu lembro que eu subi lá e pedi, Gutenberg, eu queria... já não foi mais no plano de demissão voluntária, né? O plano já tinha passado, esse eu perdi. Mas aí eu lhe pedi, eu digo, olha, aí você perguntou, rapaz, você tem um outro projeto de vida, Milton, você tem certeza? Olha lá, eu repeti a mesma coisa, você está no nosso plano, rapaz, e tal. Mas eu disse, não, eu tenho certeza, aí lhe relatei que estava na UNP, estava com convite da direção do curso e tal, e aí você me disse, tudo bem, se você tem certeza, na primeira vez que chegar aqui, de lá de cima, eu acho que nessa ocasião vinha as coisas lá de Belo Horizonte, né? Se vier de lá de Belo Horizonte um pedido de pessoas, uma relação eu coloco seu nome. Aí demorou uns 4, 5 dias, aí você me telefonou, Nilton, suba aqui na minha sala, e quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eu lhe chamei para dizer que chegou agora, não diga para ninguém, isso aí é sempre impactante na empresa, então não pode vazar, mas eu acabo de receber um pedido para mandar aí 30 ou 50 nomes, sei lá. E aí eu quero confirmar, você pensou direitinho, você quer ainda, porque está na minha mão agora. Eu disse, quero. Aí vocês estão prontos, sai daqui sem comentar com ninguém, mas na hora que sair uma listinha lá perto do elevador, pode ler que seu nome vai estar no meio. E eu lhe agradeço, saiu mesmo. Aí fui para a UNP, me tornei diretor adjunto, 2 anos depois me tornei diretor do curso de administração da UNP, fiquei 6 anos como diretor do curso, depois fui para a FAO, fui coordenador do curso de administração da FAO, né? Depois retornei para a UNP, e fiz um novo caminho, né? Depois trabalhei na justiça, como eu resumo lá. Eu admiro essas 4 áreas, sabe, Gutenberg? Comunicações, saúde, educação e justiça. Eu acho que a humanidade precisa muito dessas 4 áreas. Eu trabalhei em 3 delas, só não trabalhei na saúde. Mas comunicações, justiça e educação, eu dei uma contribuição de formiga, carreguei um grãozinho e botei. Certamente, Nilton. Bom, nós chegamos aqui ao final do seu memorial, né? Eu posso considerar isso um memorial, está muito bem organizado, né? Como já dissemos, aí o prédio será muito útil, porque ele tem vínculos com outros pontos que a gente vai tangenciar e obter novas informações para poder ir fazendo essa prospecção, né? Fred, eu considero assim, a minha sede de informações nessa abordagem com o Nilton aí praticamente completa, né? Muito bem estruturada. Já fiz o convite, ele ainda não respondeu, mas basta dizer que sim, não vai ter tanto trabalho como você imagina, não, que você está entrando aí na sua aposentadoria, mas eu sei que sua cabeça não se aposenta, né? No que eu puder ajudar, pode contar comigo. Não, eu digo assim, se integrar formalmente, porque eu descobri, esse é um projeto formal que começa no ano anterior, mas dadas as condições da pandemia, a gente só começou a poder desenvolver a partir do 2º semestre, e eu descobri depois no sistema que a gente pode agregar colaboradores. Então, você
é um colaborador, inclusive, que eu já mencionei, que gostaria de contar com você para participar de alguma entrevista, né? Especialmente, por exemplo, no caso que nós planejamos para Martins, a outra seria com a Conectron, que eu acho que é uma empresa que tem uma longa história com a Telerne. O Alberto está fugindo aí, mas eu vou cobrar dele. Então, você, inclusive, já aí se dispôs a ver novos contatos aí com o Bezerra para ver se a gente coleta novas informações. Então, é apenas uma maneira de lhe integrar formalmente ao projeto. Então, consigo colocar o seu nome como colaborador, só precisa que você me informe depois o seu CPF, só isso. Uhum. Já tenho, e aí eu vou entrar com o seu nome dentro do sistema e lhe agregar na equipe. Certo? Tá certo. Ok, tudo bem. Conte comigo. Fred, eu estou finalizando a minha parte aí. Fique com você com a bola aí. Tranquilo, Gutenberg. O bate-papo foi excelente, não é surpresa para mim. E, como eu já coloquei antes, o que Newton nos encaminhou por escrito já é um manancial muito interessante e muito importante para o nosso trabalho. E com certeza, Newton, a gente vai lhe envolver mais. Então, se você gostou da cachaça, aguarde que tem mais, viu? Vamos lá, vamos nos embriagar juntos. E aí, tem alguma pergunta para o professor Newton? Não, estou bem satisfeita. O trabalho que ele mandou foi bem completo e com umas coisas a mais, né? Tipo aquela história de que tinha se passado por um morto. Bom, então, muito obrigado, né? Agradecemos em nosso nome, né? Pela amizade que temos, mas principalmente em nome da UFRN, ao qual o projeto que a gente se vinculou está agregado. E hoje eu tive a surpresa de receber a informação de que a universidade vai lançar novos editais para o próximo ano. E eu e Fred já tínhamos pensado em, de certa maneira, porque tem muita coisa ainda a ser explorada, em renovar este projeto, né? Uhum. Temos um projeto novo em pensamento, mas eu acho que a gente tem que renovar esse projeto. E nessa renovação, você também vai ser envolvido, tá? Então, boa tarde, vamos finalizando para entrar em sala de aula daqui a uns 2 ou 3 minutos. Tá certo, Bernie. Ok. Valeu, um grande abraço. Espero encontrá-la aí, viu, Nilton? Para a gente tirar um atraso na conversa. Tá bom. Um abraço, Fred. Abraço, Gutenberg. Abraço, você tem um minutinho só para me dar a palavra para você? Tá? Aguardo também. Ok. Ok. Tá. Então, estou saindo. Um abraço. Valeu, Thaís. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau. Até mais, Thaís. Tchau, Nilton. Tchau, Thaís. Vamos desligar a gravação também. Sim. Eu vou desligar, sim, Fred. Quer ficar também? Eu vou encerrar e ter um outro assunto da UFRN com o professor Fred, viu? Tá. Obrigado, Tchau. Thaís. Boa tarde. Tchau, Thaís. Fred, vou finalizar a gravação aqui. Tranquilo. É só para